Professor, professora, saudações! Estamos de volta, dando continuidade ao estudo do módulo que fala da brincadeira, do brinquedo e do jogo na educação infantil. Neste bloco vamos falar apenas de um dos principais doutrinadores, dos principais pensadores que vão versar sobre a temática. Vamos falar sobre o pai do jardim de infância. Se você pensou em Froebel, você acertou. Frederick Froebel, cuja ilustração temos aqui na tela, no nosso slide, é o chamado pai do jardim de infância, é aquele homem que vai criar a metáfora que vai dizer que as crianças são como pequenas flores, pequenas plantas que devem ser cuidadas, cultivadas, regadas, adubadas, mas também tolhidas, também podadas, como as plantas em um jardim. É Froebel. Froebel vai tecer uma teoria considerada pelos demais autores uma teoria metafísica. Sim, a teoria metafísica de Froebel pressupõe que o brinquedo permite o estabelecimento de relações entre os objetos do mundo cultural e a natureza da criança, óbvio, unificados pelo mundo espiritual. Isto é, o brinquedo permite a união do universo cultural com o universo da natureza física da criança e o seu universo espiritual. Daí ser considerada uma teoria metafísica. Mais do que isso, Froebel vai desenvolver alguns brinquedos educativos que, oportunamente, lá na frente, vão inspirar uma autora chamada Maria Montessori a criar uma outra linha de brinquedos. Os brinquedos educativos de Froebel, que consistem em círculos, esferas, cubos e outros objetos de madeira, vão inspirar lá na frente Montessori a criar os chamados brinquedos sensoriais. Então, Froebel desenhou círculos, esferas, cubos e outros objetos que tinham por objetivo estimular o aprendizado. Eles eram feitos de material macio e manipulável, geralmente com partes desmontáveis. As brincadeiras eram acompanhadas de músicas, versos e danças. Os objetos criados por Froebel eram chamados, presta atenção no slide porque está destacado, eram chamados de dons. Isto mesmo, cuidado com a questão de prova. Esses círculos, esferas, triângulos, quadrados, criados por Froebel para fomentar a aprendizagem, esses brinquedos educacionais, eram chamados por Froebel de dons ou presentes. Esses termos eventualmente caem em prova. E haviam regras para usá-los, que precisariam ser dominadas para garantir o aproveitamento pedagógico. Dando continuidade, temos aqui uma imagem, uma ilustração do que seria esse brinquedo pedagógico ou educacional de Froebel, uma caixinha onde dentro dela eu tenho guardado vários quadradinhos. Eu tenho aqui uma outra caixinha onde eu tenho guardado quadradinhos, cubos, círculos ou esferas ou semicírculos, meia-luas, todos em madeiras e com regras para a utilização. Froebel utilizava estes brinquedos, chamados de dons ou presentes, para desenvolver o cognitivo das crianças. Como já disse antes, ele era um formador de crianças pequenas, ele é o criador, o pai do jardim de infância e ele foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas, na formação do seu caráter, da sua ética, da sua moral, do seu senso de espiritualidade, daí a sua teoria ser metafísica, tá? Para Froebel, a criança é como uma planta em sua fase de formação, exigindo cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável, daí a metáfora da plantinha no jardim, daí a metáfora do jardim de infância. Temos aqui uma outra ilustração de Froebel e uma passagem importante. Froebel foi o pioneiro
Na verdade, ele é um primeiro ou um dois a reconhecer que a criança expressa sua visão de mundo através do jogo e que é também a principal fonte de desenvolvimento na primeira infância. Para ele, a primeira infância é o período mais importante da vida humana. E é na primeira infância, através do jogo, que a criança tem seu principal mote, sua principal fonte de desenvolvimento, segundo Froebel. Continuando, Froebel vai falar mais sobre as brincadeiras, que elas são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem. Froebel foi propriamente dito o primeiro educador a colocar o jogo em sala de aula como atividade pedagógica. O jogo já existia na sala de aula na educação infantil, mas ele tinha apenas o mero viés de entretenimento. Froebel percebeu que o jogo poderia ser colocado em sala de aula para desenvolver a aprendizagem da criança. Antes, o jogo era visto como uma mera atividade de recreação ou entretenimento. Ele era utilizado até para favorecer a aprendizagem de determinado conteúdo, mas ele não era o mote principal, e ele era utilizado como uma ferramenta ou instrumento de diagnóstico da personalidade da criança na educação infantil. Então o jogo era utilizado na sala de aula quando Froebel teceu sua teoria metafísica? Resposta sim, mas como fonte de entretenimento para favorecer a aprendizagem de determinados conteúdos e como um instrumento de diagnóstico da personalidade da criança. Com Froebel, o jogo ganha o seu viés pedagógico por si só e passa a existir como principal elemento para desenvolver a aprendizagem da criança. Como já dissemos anteriormente, para Froebel, o jogo é a principal fonte de desenvolvimento da criança. E uma das características do jogo é que este tenha regras rígidas, regras claras e regras muito claras e pouco flexíveis, ou até mesmo inflexíveis. Pouco flexíveis ou até mesmo inflexíveis. Mas, acima de tudo, para Froebel e para o Arnaldo, o jogo tem que ter as regras claras. A regra é clara, diz o Arnaldo. A regra tem que ser clara, diz o Froebel, para que o jogo possa ter realmente o seu viés pedagógico. Diz ainda Froebel que a introdução de novas ideias e materiais garante a continuação do jogo e a presença do adulto junto à criança mantém vivo o seu interesse. Sim, o adulto deve acompanhar o desenvolvimento da atividade do jogo junto à criança, para manter vivo o seu interesse e para mediar conflitos que possam acontecer ao longo daquela atividade do jogo propriamente dito. Para fechar aqui a parte de Froebel direcionado ao nosso conteúdo, Froebel diz que a criança traz em si a semente divina. Veja a questão da espiritualidade e a questão metafísica inserida mais uma vez dentro do nosso conteúdo de aula. A semente divina de tudo o que há de melhor no ser humano. Cabia à educação desenvolver esse germe e não deixar que se perdesse. O caminho para isso seria deixar a criança livre para expressar seu interior e perseguir seus interesses. Isto é, Froebel defende a liberdade da criança na seleção do brinquedo, no brincar e no jogo. Embora a criança participe de uma atividade de um jogo que tem regras fixas, regras claras, ela tem a liberdade de jogar ou não, de brincar ou não. Então, Froebel é um defensor da liberdade da criança e do estímulo na criança, do interesse de aprender e dotar ela da capacidade, da condição, da competência de aprender a aprender cada vez mais. Quanto mais ativa, dizia Froebel, é a mente da criança, mais ela é receptiva a novos conhecimentos. Para fins de prova de concurso, vale destacar que Froebel detectou 3 estágios de desenvolvimento na vida da criança. Então, você que pensa que só Piaget fala de fases do desenvolvimento cognitivo da criança, você está muito enganado. Piaget fala, Vallon fala, Vygotsky fala, Carl Roger fala, Froebel fala. E quais são as fases do desenvolvimento da criança para Froebel? A chamada primeira infância, a chamada infância e a chamada idade escolar. Atenção na questão da prova.
Primeira infância, infância e idade escolar são as fases do desenvolvimento da criança para Froebel, ok? Na primeira infância e na infância, diz Froebel, o importante é trabalhar a percepção e a aquisição da linguagem e o aprimoramento dos sentidos. Primeira infância e infância. Qual é a atividade que a escola deve desenvolver? O aprimoramento dos sentidos. Perceba então que a teoria inicial metafísica de Froebel é extremamente empirista, é extremamente ambientalista, porque trabalha a questão dos sentidos, assim como a aquisição e a percepção da linguagem. Já no período propriamente dito como escolar, saindo da infância e da primeira infância, entrando no período escolar, seria a vez de trabalhar a religião, as ciências naturais, a matemática, a linguagem e as artes, isto é, os demais conteúdos científicos de forma transdisciplinar. De forma transdisciplinar, vamos trabalhar os conteúdos sem necessariamente criarmos disciplinas. Fechando aqui a linha de raciocínio, diz ainda Froebel que as crianças estão nessa fase da vida explorando o mundo de um modo múltiplo, conectivo, molecular, sensível e não hierárquico. Daí a questão da transdisciplinariedade. Cabe à educação infantil favorecer essa busca de conhecimento inventivo e criador. O brincar mostra, para Froebel, o brincar mostra esse caminho. Fechando. Existem dois aspectos cruciais no emprego dos jogos como instrumentos de uma aprendizagem significativa. Esses dois aspectos podem, sim, ser explorados em prova de concurso público. Então, segundo Frederick Froebel, existem dois aspectos cruciais no emprego do jogo como instrumento de aprendizagem significativa. O primeiro, em primeiro lugar, você tem que levar em conta que o jogo não deve ser uma atividade ocasional, eventual, esporádica em sala de aula, distante. Muito pelo contrário, ele tem que ser uma atividade cuidadosa, planejada, programada. Se não for, não é eficaz. Imagina você que quer perder peso e resolve ir na academia hoje, malha hoje, mas não vai amanhã, não vai depois, não vai depois de amanhã. 5 dias depois vai na academia, malha mais um pouco. Depois falta 3 dias, vai na academia, malha mais um pouco. Depois falta uma semana, vai na academia, malha mais um pouco. Você nunca vai perder peso, porque sua atividade aeróbica para perder peso, ela é eventual, não vai perder. O jogo nunca vai ter um viés pedagógico se ele for eventual também em sala de aula. Ele tem que ser planejado, ele tem que ser periódico, ele tem que ser constante. Então o jogo abordado de forma ocasional em sala de aula não gera desenvolvimento. Assim como uma grande quantidade de jogos também não vai gerar desenvolvimento. Se você for na academia hoje, malhar, amanhã, malhar, depois de amanhã, malhar e malha todo dia, pode acontecer de você não perder peso, porque você está, de repente, fazendo o exercício errado. Se o teu objetivo é perder peso, você pode estar fazendo o exercício errado, e o pior, você ainda vai arranjar uma lesão. Então o fato de você praticar muitos jogos em sala de aula não quer dizer que as crianças estejam aprendendo muito. Não, o jogo requer uma seleção. Você tem que selecionar muito bem qual é o objetivo pedagógico que você quer alcançar e pesquisar se aquele jogo vai ajudar você a alcançar aquele objetivo. Você deve ter toda uma análise pedagógica dos processos que vão ser utilizados no jogo para o desenvolvimento de uma determinada competência. Não é a quantidade de jogos feitos em ambiente escolar que vai desenvolver a aprendizagem. Não é a quantidade, e sim a qualidade destes jogos. Então a falta de jogos, ou fazer com que eles sejam eventuais, esporádicos, não garante a aprendizagem. Assim como a excessiva frequência, sem planejamento, sem estudo, sem ciência, também não vai garantir, porque você pode estar incidindo em jogos errados que não se coadunam com as habilidades que você quer se desenvolver, que você, na verdade, quer que seus alunos desenvolvam.
Jamais avalie, isso aqui é uma nota interessante, a qualidade do trabalho de um professor pela quantidade de jogos que ele desenvolve em seu ambiente escolar. Ele pode estar desenvolvendo uma quantidade muito grande, mas sem planejamento, e por consequência ele não vai alcançar os seus objetivos. Muito bem, fechamos esse bloco. No próximo bloco vamos falar um pouco sobre Montessori e Piaget, e no último bloco vamos falar sobre Huizinga e Vallon. Então, inicialmente eu disse para você que esse módulo teriam 4 aulas, na verdade vamos fazer em 6. Eu acabei fazendo umas complementações, vamos fazer em 6. Acabamos de fechar o 4º bloco, vamos ter um 5º falando sobre Montessori e Piaget e um 6º falando sobre Huizinga e Vallon. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.